Olá, boa noite a todos vocês, amigos do Lusofano do podcast. Uma boa noite mais uma vez, mais um dia importante para nós. Participação do nosso querido, nosso amado, nosso queridão, o seu José, está sempre com a gente desde que eu cheguei a Braga. Nós fizemos aí lá em 2019, nós fizemos um podcast. Hoje uma presença importantíssima aqui para a cidade de Braga, que é o nosso querido vereador. Ele já vai se apresentar, o seu Zé, seu amigo, vai te apresentar e você vai falar. Não vou falar o nome agora não, mas todo mundo que é de Braga acredito que já conhece o seu vereador. Quero também agradecer nosso brother que está ali na câmera, que é nosso querido amigo também, Fernando. Obrigado, Fernando. Obrigado. É isso, então mais uma vez a gente está aqui e eu queria que vocês participassem, ok? Eu gostaria que vocês participassem. Vocês mandam lá sua mensagem embaixo no vídeo. Agora a gente vai poder responder, mas amanhã com certeza responderemos a todos. Qualquer reclamação, qualquer serviço de utilidade pública, você fica à vontade. Nós estamos aqui porque nossa ideia, como é do nosso amigo Zé, é fazer um projeto que tenha a participação da população de Braga, todos os bragarenses. E eu, enquanto brasileiro, que mora em Braga há 5 anos, gosto da cidade, já tenho filhos aqui, Fernando também, que mora em Braga. Então nós moramos em Braga e queremos a cidade cada dia melhor, porque a gente nunca está satisfeito, por mais que seja bom. A gente quer um pouco mais. E tem a oportunidade de ter o vereador Altino e Paiva. O vereador Altino aqui faz parte disso. Né? A gente vai ouvir da sua pasta o que o senhor cuida dessa cidade imensa que é Braga. O centro é razoavelmente pequeno, mas Braga é muito grande, abrange aí muitas coisas. Queria que você falasse de tudo que você cuida lá. E isso é um início de uma conversa, a gente marca umas coisas. Eu acho que o ano que vem tem eleição, não tem? A gente vai falar de eleição também. Quero falar também, conscientizar, uma do nosso proposta aqui, projeto, ao time vereador, é conscientizar a todos nós que somos imigrantes, que moramos aqui há bastante tempo, né, que possamos entender que se eu tiver que cobrar alguma coisa do vereador, eu tenho que ter, exercitar a minha cidadania, que é votar. Ok? Está de acordo ou não? Tá? E nós somos, exato, e nós somos aqui, quantos brasileiros, mais ou menos, 10% da população de Braga? Seria? Olha só, imagina quantos brasileiros tem, mais dos queridos angolanos e os africanos e os asiáticos. Então a ideia é essa. Os nossos amigos aqui, os músicos que vão tocar aqui, todos brasileiros, aqui no Tim Brasil, para a gente estar ao lado. Então nós, os brasileiros, muitos brasileiros, até conscientizar essa pessoa de ter uma pessoa legal, que nos represente, que a gente se sinta representado lá. Então, prazer estar aqui com o senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Se você ficar à vontade, apresenta o senhor. Estamos à vontade também. Não, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer à Regina, neste caso, a sua pessoa, e do nosso cameraman, e assim como agradecer a todos os espectadores que nos estão a seguir online, né? Sim. Que já estou a ver aqui, que estamos aqui os três, já no Isso. Se o senhor publicar lá no fórum Braga, já passei tudo. Eu no Braga Brasil também, que já tem 18 mil pessoas lá dentro. O nosso convidado hoje é o Joaquim Lessa, temos que é uma pessoa bastante conhecida em Braga, aliás, até descansará a apresentação. Este programa vem na sequência, é um projeto interessante que estamos a iniciar. Este é o segundo programa nestas instalações. Sim. O primeiro programa que não foi nestas instalações teve como convidado o Sr. Presidente da Associação de Festas, Figueiredo Marques. O terceiro? Lembra do deputado? Sim, o primeiro, quer dizer, institucional. Ok. Foi como o Figueiredo Marques. E hoje é como o Joaquim Lessa, da Proteção Civil, do Ambiente, dos Espaços Verdes. Digamos que é aquela pessoa que cuida dos bracarenses em termos do ambiente, né? Ok. Mais do que uma entrevista muito massificada sobre esses temas, também é importante ouvir sobre o vereador Altino, sobre as suas perspectivas, porque é que chegou Braga, foi positivo, não foi positivo, quais foram estes, qual é o balanço que faz destes 10 anos enquanto vereador da Câmara Municipal de Braga, e depois naturalmente temos a oportunidade de uma forma, bastante diversificada de abordar algumas questões relativamente ao ambiente, relativamente àquilo que nos preocupa também, não é? Sim. Boa noite, bem-vindo, vereador Altino. Vou começar com uma pergunta que é básica, não é? Portanto, Braga de Braga, mas Braga recebeu bem e presumo que também tenha avançado Braga. Sim, antes de mais agradecer o convite a este programa Lusofano e ao Zé Ferreira por me ter convidado para estar aqui presente, e aqui ao Fernando também agradecer o facto de estar ali empenhado nesta gravação e dizer que eu sempre tive uma grande ligação e uma grande afinidade com o Braga. Cheguei a ter aqui uma casa, o meu pai chegou a comprar aqui em determinada altura 3 apartamentos, tenho um irmão que vive em Braga há 35 anos, tenho uma afilhada e sobrinha
que nasceu aqui, ele trabalha aqui, tem uma empresa, cria postos de trabalho e por isso essa ligação foi sempre muito grande. Eu a determinada altura, por circunstâncias da vida, vendi inclusive esse apartamento que tive aqui nesse período. Estamos a falar na década de 90, quando tive essa ligação, mas depois tive sempre uma ligação efetiva do ponto de vista familiar. Para além disso, tinha também outros familiares que viviam em Braga, até um primo meu, quase irmão, até porque a mãe dele viveu sempre connosco e foi uma tia que foi uma segunda mãe, e por isso a minha ligação com Braga foi sempre muito, muito grande. Mas também do ponto de vista político, eu em 98 ou 99 assumi as funções de vice-presidente distrital do CDS, na altura com o Nuno Melo, hoje líder do CDS e ministro da Defesa do Governo de Portugal, e por isso tive essa ligação do ponto de vista distrital e muito próximo. Fui também candidato várias vezes à Assembleia da República, fui eleito 2 vezes por este distrito à Assembleia da República, em 2009, até ao final desse governo que durou até 2011, na altura o governo de José Sócrates, fruto das vicissitudes da época, e depois estive também no Parlamento entre 2011 e 2015. E por isso essa ligação é efetiva, é uma ligação efetiva e é afetiva e que vem de há muitos anos. E quando surgiu, também fruto de alguma casualidade, a possibilidade de eu ser candidato aqui em Braga nas listas da coligação Juntos por Braga, depois de uma reflexão e depois também internamente ter o próprio partido em que eu exigi que a minha candidatura fosse acolhida e fosse aceita internamente, porque não queria sentir um paraquedista em um determinado local onde não me quisessem. Se não me queriam, eu não estaria disponível para vir para um local onde não me querem, porque normalmente essa é a minha forma de ser. É como diz o bem ditado, para festas e batizados só vai quem é convidado. É aquilo que normalmente é o meu lema de vida, e também não viria para aqui se não fosse convidado e se não fosse aceito para o lugar, porque eu não me impus absolutamente a nada, entender na altura que eu poderia ser uma mais-valia. E desde aí tenho mantido, desde 2013, ainda acumulei ali durante algum tempo com o lugar de deputado até 2015, acumulei só as funções, eu continuei a exercer o meu mandato de deputado, tinha aqui funções executivas, não remuneradas, mas tentei de alguma forma, com um esforço pessoal, ao fim de semana, à segunda-feira, nas férias, continuar a dar o meu contributo dentro dos colonos que me tinham sido distribuídos na altura, e pronto, e depois a partir daí, de uma forma mais efetiva, a partir de 2015, em que passo 12, 14, 16 horas em Braga. Sentes um bocadinho. É porque eu tenho a reparar uma coisa, hoje a minha ligação, do ponto de vista até pessoal e ao nível, até das questões políticas, do ponto de vista pessoal, das amizades que criei, das simpatias, das complicidades com algumas pessoas, são pessoas que Braga. São fruto daquilo que é um convívio diário e permanente, e por isso é aqui que eu me sinto bem desse ponto de vista, do ponto de vista político. Fui inicialmente acolhido bem por um grupo de pessoas, outros com algumas reservas, porque era alguém que supostamente vinha de fora. Mas a Braga tem essa vantagem, não é? Nós estamos aqui exatamente neste exemplo de acolhimento, porque quando às vezes dizem o Altino Bessa não é de Braga, nós podíamos dizer coisas piores, não é? Temos aqui pessoas que não são de todo de Braga, que são do Brasil, nem sequer são de Portugal, temos aqui pessoas que são de Angola e temos pessoas que são de inúmeras outras nacionalidades. Nós temos uma escola, o Roberto Sampaio, por exemplo, que hoje dá aulas de português e tem 65 nacionalidades. É uma coisa extraordinária. As mulheres estão lá em cima no Clio. No Clio, sim. Eu tive essa quando que entrevistei a Helena, e tive essa percepção que eu não tinha. Tive essa percepção naquela escola, naquele colégio, neste caso, há mais de 60% dos alunos são estrangeiros. São estrangeiros, mas na Alberto Sampaio são 75 nacionalidades diferentes. 75 nacionalidades diferentes. E por isso, Braga hoje é verdadeiramente uma cidade inclusiva, tem uma grande comunidade estrangeira, nomeadamente brasileiros, que têm uma relevância muito importante, até já chamaram Braga do Brasil, por isso tem essa conotação, porque tem uma comunidade forte brasileira, e depois tem muitas pessoas que, reparem, Braga
30 ou 40 anos atrás tinha 30 ou 40 mil pessoas, hoje tem 200 mil pessoas e muitas das pessoas que aqui estão vieram dos Arcos de Valdez, vieram de Minho, vieram de Cabeceiras, vieram de Pado, e já numa geração mais posterior vieram de todos os pontos do país, principalmente aqueles que estudaram na Universidade do Minho e que ficaram. E que há muitos, basta ver empresas de referência, por exemplo a Bosch, hoje a Bosch tem 4 mil funcionários, tem uma porcentagem significativa de funcionários que são licenciados de formação superior e que estudaram nas nossas universidades, principalmente na Universidade do Minho, mas também na Católica, também no IPCA, que também está cá instalado, também não é de cá, também veio de Barcelos para cá. Ou seja, hoje há muitas empresas também que não são de cá, investiram em Braga, por isso hoje Braga é uma cidade felizmente multicultural e quem utilizar o argumento de que ele não é de cá, julgo que só ficará por isso, porque há muitas pessoas que não nasceram em Braga, que podem não ser os bracarenses de gema, aqueles nascidos e criados, mas efetivamente há muitas pessoas que fazem Braga, que precisam de ser Braga, que trabalham em Braga, que têm negócios em Braga e que foram uma mais-valia para aquilo que é o crescimento de Braga, e hoje o posicionamento de Braga tem, quer do ponto de vista distrital, quer do ponto de vista do Norte e quer até do ponto de vista nacional. Nós tivemos, e só mesmo para concluir esta parte, nós andamos durante estes anos em que éramos o 7º ou 8º maior exportador do país e em 2013 nós passamos para o 3º maior exportador do país. À nossa frente só está Lisboa e Palmela. E pergunta, Palmela porquê? Porque tem Auto Europa. Só a Auto Europa tem um volume de negócios que marca a diferença. Porque se não fosse Palmela, Braga estava a seguir a Lisboa, estava a seguir ao Porto, estava à frente do Porto em termos de exportações, ultrapassou cidades que eram muito industrializadas e que tinham uma grande componente em termos de exportação, que era o caso de Famalicão e o caso de Guimarães, e hoje nós estamos à frente dessas cidades e somos o 3º concelho mais exportador do país. Eu vou perguntar ao Zé, o Zé da Gema. Ô Zé, essa modificação toda, assim, em todos os aspectos, né? Você também vai falar um cara, mas é uma gíria carioca, eu sou do Rio de Janeiro, então vai sair alguma coisa de lá, mas ele conhece o Rio, então não vai ficar mal isso. Você que é uma pessoa viajada, conhece um pouco do Brasil, conhece um pouco de África, um pouco de cada lugar. E hoje você tem esses países que você visitou como vendedor, disse aqui dentro de Braga. E você acompanha esse crescimento todo e vejo algumas pessoas reclamando lá no grupo, para o Brasil, fora Braganense, que Braga já não está mais valendo a pena por causa do excesso, muita coisa, muita gente. Domingo já não se tem paz, porque a cidade é tomada por gente, na grande maioria dos imigrantes. E você que é o da Gema, ele também já conhece a história, vai chegar aí. Mas o que você, com o crescimento da cidade, lógico, o crescimento é bom, mas também vem as mazelas. Mas do teu ponto de vista, dentro dessa relação de crescimento, o que você acha que você pensa em relação a isso? Se isso valeu a pena, se realmente é muito bom, se você quer que cresça mais, se está bom por aí, o que você me diz a respeito disso? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: eu nasci na primeira metade da década de 50, portanto, com praticamente 70 anos, e vi esta cidade, vi a cidade onde eu nascer, no desenvolvimento desde essa data até aos 70, não é? Braga passou de uma cidade que era, como o Altinho disse há bocado, muito bem, Braga tinha, eu lembro de ver a minha rua, a Rua de São Vítor, com as pessoas a dormirem com portas abertas. Eu lembro disto. Portanto, o gestor, neste estilo, que agora, por exemplo, nesta altura estávamos também a passar, naquela altura, na Rua de São Vítor, na São Domingos, na Rua da Restauração, também de Moreiro. Naquela altura era uma cidade muito fechada, uma cidade, aliás, o país todo era fechado, né? Vivíamos em primeira ditadura. Sim. Não havia aglomeração, não havia esta movimentação de pessoas que viajavam, e portanto eu recordo de uma cidade que era uma cidade pacata, com muita interajuda, com muita solidariedade entre as pessoas. Como eu digo, havia pessoas que dormiam na minha rua com a porta aberta, o calor era tanto que as pessoas dormiam, porque o contexto era outro, o paradigma era outro. Portanto, depois, isto naturalmente teve evolução até à presente, não é? Após o 25 de Abril, fundamentalmente após o 25 de Abril, porque as cidades antigamente, aliás, quem não queria desenvolver uma cidade punha um quartel com um fio de linha, e Braga tinha um quartel com fio de linha, mas nunca teve uma linha
da Caminho de Ferro, por exemplo, que desse continuidade a onde quer que seja. Portanto, só vinha a Branca quem tinha que vir. Digamos, o Caminho de Ferro. Supondo que o cara se perdesse, ia e vinha para a tropa, tudo isso alterou, não é? Altera essencialmente a partir do início de abril. Portanto, tivemos Paulinho Normal, tivemos uma gestão de 37 anos, que para mim tem muitos erros, tem alguns defeitos, mas também tem algumas virtudes. Isto não, dentro do céu e a terra não são pássaros, não é? E portanto, esta cidade foi crescendo, tornou-se um conselho atrativo, com um conjunto de falhas. Eu digo, na década de 70 veio trazer uma dinâmica, digamos, empresarial bastante interessante ao Conselho. A Universidade de Minho foi um dos polos, para mim, mais significativos no desenvolvimento do Conselho. Então, aqui uma espécie de cluster, um mini cluster na altura, que determinou que Braga fosse efetivamente uma cidade com potencial. Isto foi feito durante décadas. Em 2003 houve uma alteração política, surgiu uma maior divulgação internacional, uma maior promoção do Conselho, positivo, em todos os países. Agora, se me perguntas assim, não sei se era o objetivo final da pergunta, se isto está no bom caminho, eu direi que em alguns aspectos está. Esta é a minha visão como cidadão. Noutros aspectos não está. Porquê é que não está? Porque, de facto, perdeu-se. Não são algumas características, perdeu-se algumas referências, mas isto é fruto também de um bocado do desenvolvimento que temos. Falta a habitação, falta. Falta a mobilidade não está bem, não. Então, há aqui coisas que têm que ser vistas e que devem ser repensadas e que devem ser observadas e naturalmente, ter respostas adequadas. Agora, quanto à dinâmica socio da cidade, eu acho que isto é positivo. Quer dizer, a comunidade brasileira e outras comunidades viram, de facto, dar aqui um elan bastante positivo enfim, há esta forma, porque Braga é uma cidade muito fechada. De facto, a sociedade vai querer ser uma cidade muito fechada. Não sei se voltem ter esta perspectiva, mas eu, como digo, com 70 anos, eu vi este vídeo todo. Eu cheguei a ver pessoas que têm descalços em Braga. Eu via pessoas, cidadãos em Braga, descalços. Não havia as condições de socioeconómicas. Depois aquilo tem, socialmente, é uma diferença. Famílias de 7 familiares com 10 filhos, 12 filhos. Eu próprio tenho muito irmãos vivos. Hoje isso não há. Para combater o que não há, também foi um saco de fora. Vereador, Tino, já vamos para a tua pasta. Aproveitar o senhor aqui. Eu vou fazer uma pergunta enquanto imigrante, ok? Eu vi alguns professores, assim, em algumas reuniões, até conversando com alguns amigos, que eu sou músico aqui também. Eu estava vendo pneus, uma loja aqui em Gonçalves, e lido, nós lidamos diariamente com muita gente, por causa da música, pela cultura, a gente gosta de fazer política, não a politicagem, mas a política no sentido único. E vejo alguns professores reclamando que os meninos estão falando português com sotaque brasileiro. Não está falando brasileiro, tá? É português com sotaque brasileiro. Não é verdade? Porque então, já falaram, não, você fala brasileiro, não fala brasileiro, fala português, meu sotaque brasileiro, como ele fala português, o sotaque dele está rolando mais próximo de vocês. Né? Mas enfim, e outro dia eu fui fazer um show e chegou um rapaz, tudo bem, Marcos, tudo bem, eu te conheço, não sei de onde, eu queria cantar uma música, beleza, aí cantou uma música, você acha que eu sou de onde? Cara, você tem sotaque de São Paulo? Não, cara, eu sou Mário Braga. Mas eu só falo português com sotaque brasileiro. Eu perguntei por quê. Aí ele foi me explicando, beleza, ele me justificou lá. Mas a questão é essa. Com esse nível de reclamação, assim, às vezes, pra gente, não é que me incomode, pra mim não me incomode, eu tô na tua casa, beleza? Tô no seu quintal, tem que respeitar as regras e pra mim não muda nada. Mas essas reclamações, às vezes, elas são um pouco alteradas, assim. E a gente não tem culpa. A gente não tem culpa. O YouTube está lá, elas gostam dos artistas brasileiros. Eu gostaria que tivesse o sucesso dele para ouvir o podcast, que seria lindo. Eu queria saber de você, assim, do senhor, enquanto vereador, você já ouviu alguma coisa assim? Se alguém já reclamou com vocês na Câmara? Eu já tive, inclusive, uma experiência similar a essa, numa visita a uma escola, com um miúdo que devia ter 9 anos. E estava na hora da refeição, eu dei uma volta pela sala e a perguntar se estava a gostar da comida e tal. O miúdo começou a falar comigo com sotaque português, com sotaque brasileiro. E eu, a primeira coisa que lhe perguntei foi: olha, mas tu és do Brasil?
E ele, não sou do Brasil, mas sempre com sotaque brasileiro. Não, sou do Brasil. Mas, então, os teus pais são do Brasil e tu... Não, os meus pais não são do Brasil. Mas eu trabalhava no Brasil. Não, mas sempre com sotaque brasileiro. Mas alguma vez foram sequer ao Brasil? Não, nunca fomos ao Brasil. Então, porque é que tu falas com o sotaque brasileiro? Quando tu és português, nunca foste ao Brasil, o teu pai não é brasileiro, a tua mãe não é brasileira, porque é que faz? Porque eu gosto. Porque os miúdos veem os youtubers, os miúdos, e a explicação que ele dava era essa, era que tinha tido um colega na pré-primária que era um miúdo brasileiro e que gostava do sotaque do miúdo brasileiro, e então começou a adotar o sotaque do miúdo brasileiro. Ou seja, nós corremos o risco daqui, por alguns anos, a nossa juventude estar, mesmo sendo portugueses, nunca tendo ido ao Brasil, nós temos uma geração que acha muita piada, porque o vosso sotaque é quente, é agradável. Mas chega a ser um problema? Porque eu entendi isso como um problema. Repare, eu com toda a sinceridade, eu acho muito bem que as pessoas que vêm para cá e são do Brasil, que mantenham, podem estar aqui, eu conheço pessoas que estão aqui há 30 anos, vieram do Brasil, eu conheço uma pessoa que veio do Brasil com 12 anos e fala com o sotaque do Brasil como se estivesse vindo ontem do Brasil. E veio para cá com 12 anos. Eu conheço também. E por isso, ok, é uma opção, a pessoa mas esteve no Brasil, teve essa experiência, veio lá, nasceu lá, podia ter chegado cá e ter-se adaptado a falar, e eu isso percebo com mais facilidade. Confesso que me custa um bocadinho mais a compreender que o miúdo que não tem nenhuma ligação afetiva ao Brasil, só porque gosta do colega e do sotaque do colega, porque gosta do youtuber, que começa a falar brasileiro. Porque também perdemos um bocadinho a nossa identidade e nós somos inclusivos e queremos ser. Mas ele está falando brasileiro. E acolhemos bem a comunidade brasileira pela proximidade que temos, pelo povo que é, e há inúmeros brasileiros e associações de quem eu sou muito amigo, participo ativamente nas iniciativas deles, ajudo muitas vezes nas iniciativas que aqui fazem, nos encontros entre brasileiros, e sou daqueles que digam, ainda bem, que nós temos uma comunidade brasileira que é capaz de colmatar muito daquilo que é a mão de obra que nós hoje não temos em Portugal. Se nós decidíssemos em tese que na próxima semana tínhamos que mandar os brasileiros todos embora que estão em Braga, nós tínhamos que fechar 90% da nossa restauração e da nossa hotelaria, porque nós não entramos em nenhum café, em nenhum restaurante, em nenhum hotel que não tenhamos 2, 3, 4 funcionários que falam brasileiro. Por isso significa que essa mão de obra também nos faz falta. Para além disso, hoje também há brasileiros que vieram para cá com credenciais académicas, com conhecimento, com mais-valia, com muitos também associados e ligados à Universidade do Minho através de mestrados, através de doutoramentos e que acabaram muitos por ficar cá, que investiram em Braga, que têm casas em Braga, que têm os filhos em Braga e que já são parte integrante da nossa comunidade. Nós queremos que estejam cá, que estejam bem e que socializem connosco de uma forma pacífica e sem termos complicações uns com os outros. É isso que nós queremos e que felizmente a comunidade brasileira não tem havido e genericamente não há casos assim com nenhuma comunidade que nós possamos ter esse tipo de repulsão, esse tipo de... Eu acho que os direitos... Eu ontem fiz uma coisa que é uma coisa que ninguém quer fazer, mas que eu acho que é um dever cívico e que os direitos são para todos e a dignidade é para todos. Eu ontem fui, por exemplo, da parte de tarde, num voto antecipado, que tem que ir um representante da Câmara, ou um presidente da Câmara, ou um representante do Executivo. Eu fui à cadeia, ao estabelecimento prisional, e daqueles que se tinham inscritos, não é? Porque é um ato voluntário, houve 59 pessoas, 59 reclusos que decidiram votar. E eu fui fiscalizar esse ato e até publiquei uma fotografia a dizer: eu vim aqui, fiz este trabalho com gosto, porque dei dignidade àquelas pessoas que estão numa situação de reclusos, e isso eu não discuto, se estão lá é porque a justiça os mandou para lá, e eu não sou justiceiro, nem faço justiça, nem sou juiz, muito menos, e por isso, se estão lá é porque a condição deles é estarem lá, mas isso não significa que não percam um determinado tipo de direitos. E eu fui à cadeia e recebi aquelas pessoas e falei com elas e cumprimentei-as, e elas exerceram o seu direito de voto, como um cidadão normal que tem direito a votar numas eleições, como são aquelas que vamos ter agora, que são as eleições europeias. Antes de eu tentar a tua parte é sensacional.
nós estamos com problemas gigantes no sul do Brasil, né? Que está dentro da pasta, não está? Sobre A nossa enchente lá do Rio Grande do Sul. isso é acontecimento, sim. Mas antes de chegar no papai, eu volto aí, porque eu já fui de raciocínio aqui. Mas dentro da tua pasta lá, o que você acha? Você queria fazer uma pergunta, desculpa. Não, ia colaborar um pouco, que já foi dito ao tempo. Também não sei se respondi muito lá do Não, eu posso dizer. Não, sinceramente, algum considerado qualquer problema com a comunidade. Sim. Nenhum. Bem, eu acho que se está a integrar bem, tem-se uma mais-valia, tem trazido conhecimento muito interessante. Muitos empresários, muitos empreendedores também. Muitos empreendedores. Não sei se no futuro, com outras comunidades, isto vai ser genófobo, não vai ser nada, se não teremos alguns problemas, mas isso já é de outra vida, já são outros 500, não é? Como os brasileiros não têm rigorosamente nada, o meu pai foi imigrante no Brasil, teve no Rio de Janeiro, o próprio visitei o Brasil já dezenas de vezes, tenho boas experiências no Brasil e, portanto, também tenho estas boas experiências dos brasileiros aqui. Não creio que haja. Não há algum nenhum tipo de Isso é um bom sinal. E nós fazemos grandes eventos, por exemplo, faço um evento, vai acontecer este fim de semana, que é o Open, fazemos em parceria com uma entidade que é a Lotaria e também com a Associação Empresarial de Braga, que é um festival de cerveja artesanal que vai ser no Campo da Vinha. Hoje é o terceiro festival mais importante a nível nacional de cerveja artesanal, que tem praticamente produtores e pequenos produtores de cerveja artesanal de todo o país, e onde um grupo significativo dos clientes, aqueles que participam ativamente, Toma cerveja, é convidado para fazer. Outra que nós fazemos, o José Ló Ferreira, que gosta muito, que eu sei que é consumidor desse evento, que é o Vinho Verde Fest, que foi uma coisa que eu inventei, que é uma festa do vinho verde, que nós fazemos na Avenida Central e será no primeiro fim de semana de julho. Se tiverem a oportunidade de visitar esse evento, metade das pessoas que participam nesse evento são brasileiros da comunidade brasileira. Eu já saí de lá 3 vezes de Uber. Por isso, se já participou, sabe que isso é uma festa onde os brasileiros gostam muito de ir e onde são muito bem acolhidos, e onde se divertem, onde bebem, onde têm uma grande experiência com produtos que são novos também e que têm músicas também. Já tivemos no ano passado um músico brasileiro e temos sempre essa componente dessa parte cultural que também associamos também à comunidade também. Isso. E temos os filmes em junho, dia 29 e 30, vamos ter este ano com uma participação brasileira bastante interessante. Exato. Não só brasileira, também francesa. Eu queria aproveitar, assim, Zé, depois de você ver, marcar com alguns para vir aqui durante a gente faz 3 vezes por semana, agora o espaço é nosso. Sim. Então a gente consegue fazer 3 vezes por semana e você traz aí um desses dias, o máximo que você puder. Sim, eu convido, para a gente falar disso, porque isso é sensacional também. Sou músico, eu toquei na rua lá, não fui aí habitado pelo Varda, mas o projeto se deu por causa disso, né? Mas fala, o que você acha, voltar aqui para baixo, senão você fica triste. Não, basta. Sim. Dentro da tua pasta, o que você acha que é mais complicado hoje dentro de Braga? No Brasil, eu criava abelhas. Eu sou apicultor dela, né? Então, eu sempre plantei muitas árvores. Eu tenho um quintal relativamente grande, na frente da minha casa eu plantei 4 árvores imensas de flores e atrás de outras para servir como parque. As abelhas me darem sombras nas minhas casas. E eu observei um tempo atrás, cortaram-se muitas árvores aqui, aquelas são doentes do dente, entende que é doente. Algumas por modificações de ruas e a acrescentar a via ali das bicicletas, que também tem que ser feito. Mas e também observei que tem plantado outras novas, né? Muitas. Exato, não sei, observei. Inclusive até falei com a Sandra, olha lá como é que tá o pivoto, tá bonitão, tá todo plantadinho, tá todo verdinho, porque quando nós chegamos aqui era mais seco, já temos árvores. E dentro desse projeto de abater as árvores, eu sei que vocês tiveram muitas reclamações, observei, acompanhando lá. Isso foi um problema para você? Foi um problema porque muitas vezes há uma desinformação em relação à questão do abate das árvores. Houve opções, que por acaso não foram projetos que passaram por mim, mas são projetos da Câmara, nomeadamente na área da mobilidade, onde efetivamente houve um outro abate de algumas árvores por opções do projetista, por opções daquilo que se pretendia para aquele local. Mas há uma coisa que eu posso dizer. Eu nunca mandei, como responsável dos espaços verdes, eu nunca mandei bater uma árvore que não fosse por questões fitossanitárias. Nunca.
E a partir de determinada altura, e se forem ao site do município, todas as árvores que nós agora abatemos, nós fazemos um relatório, porque entretanto houve determinada altura que até contratávamos a Universidade de Trás-os-Montes para fazer esses relatórios, mas também achamos que devíamos capacitar internamente com reforço, quer ao nível de técnicos, quer ao nível de equipamentos, quer ao nível de formação, para podermos nós próprios fazermos essa avaliação. E essas avaliações, esses relatórios, vão ao site do município, procuram lá abate de árvores ou árvores, e todas as árvores que foram abatidas estão lá. A justificação, as podridões, o risco de queda, a espécie, a localização, a justificação porque é que deve ser abatida, está lá tudo explicado lá. Dezenas de relatórios, é só consultar e depois tirar as conclusões. Só para dar um exemplo, só de janeiro para aqui. Vamos falar para trás, porque desde 2000, finais de 2013, ou 2000, inícios de 2014, até hoje, nós plantamos 42 mil árvores. 42 mil árvores. É verdade que cerca de 26 mil foram num contexto de recuperação de linhas de água pós-incêndios, naquele grande incêndio que nós tivemos em 2017, nós tivemos aqui um incêndio em 2017 por toda aquela zona chamada da Falberra, Sameiro, Bom Jesus, ardeu completamente, arderam cerca de 800 hectares. Em 15 de outubro, estamos a falar no outono, porque veio um período de seca enorme naquela fase, também os meios já não eram os mesmos, porque entretanto no dia 31 de setembro tinham terminado o período de alerta, e pronto, e fruto de uma série de fatores, o que é certo é que ardeu uma área muito significativa, e nós fizemos duas candidaturas, uma ao PDR e outra ao Fundo Ambiental, num total de 330 mil euros, e nós em todas as linhas de água dessas áreas ardidas limpamos 10 metros para cada lado e plantamos cerca de 26 mil árvores e arbustos. Espécies que amanhã serão focos de contenção, também porque o objetivo era termos espécies que fossem mais resilientes, mais resistentes ao fogo, e foi isso que nós fizemos logo após isto. Mas depois disso, temos vindo a plantar, nós criamos vários programas, por exemplo, o Florestar Braga hoje é conhecido por toda a gente, o Oxigênio Braga é conhecido por toda a gente. Aquilo que nós fazemos, porque nós envolvemos muito a comunidade, e envolvemos muito a comunidade escolar, para dar um exemplo disto. Nós abatemos, de janeiro até finais de março, abatemos, salvo erro, 68 árvores. Se forem ver, na 31 de janeiro, e numa certa avenida, abatemos 68 árvores. Têm todas relatório, estão todas justificadas o porquê do seu abate. Porque às vezes ver uma árvore cortada pode parecer que tem o cepo que está em condições, mas depois esqueceram-se de tirar a fotografia ao resto do tronco e à ramagem da árvore e às podas que muitas vezes sofreram durante muitos anos, que não eram as mais adequadas e não tinham as práticas mais adequadas. Mas nós abatemos 68 árvores, em cada sítio onde abatemos uma árvore, plantamos uma nova, e abater uma árvore é uma trabalheira desgraçada, porque é preciso, para além do abate da árvore, depois é preciso destroçar o cepo da árvore, e depois é preciso plantar a árvore, e depois é preciso arranjar um passeio à volta da árvore. Por isso, não se deitam a árvore abaixo só porque sim, não é? E nós deitamos 68 árvores abaixo este ano e plantamos 614. Por isso é bastante fazer essa relação. Nós, por exemplo, no Oxigênio Braga, que aí já só oferecemos, porque já é um período que nós entendemos que não devemos fazer grandes plantações, porque basta vir uma onda de calor de uma ou 2 semanas, que pode acontecer ali na altura de março. Eu lembro-me que há uns anos fizeram uma grande iniciativa, João que teve envolvido na altura o Presidente da República, que teve envolvido uma série de atores, gente conhecida da televisão, de uma grande plantação no Pinhal de Leiria. E então fizeram no dia 21 de março, Dia Mundial da Árvore, vamos plantar árvores. Mais de 90% daqueles pinheiros morreram todos. Porque, efetivamente, a época adequada e apropriada para plantar árvores já não é nessa fase. A época apropriada para plantar árvores é aquela fase que é quando nós fazemos o Florestar Braga, e depois daí para a frente, quando as árvores entram num período de estadio, que perdem a folha, aquelas de folha caduca, em que as árvores estão mais protegidas, em que as temperaturas são mais baixas e as árvores conseguem enraizar e depois conseguem se tornar mais resilientes quando vem a época de calor. Então, as épocas mais adequadas é a partir de outubro até fevereiro, são as épocas ideais para fazermos plantação de árvores. Nós no Picoto temos plantado milhares de árvores. Se me perguntarem se todas as árvores do Picoto sobreviveram, não.
O Picoto tem um terreno e tem uma zona de Picoto da sua entrada principal que é um terreno difícil, é um terreno pobre. É um terreno onde se dava muito bem, que era o que havia lá, eucaliptos, acácias e mimosas, que essas sobrevivem em qualquer sítio, mas quando nós plantamos, porque nós queremos fazer aquele parque tem 24 hectares e nós queremos fazer, é um parque urbano, o nosso conceito é o maior parque urbano de floresta autóctone. Mas quando nós plantamos árvores, nós sabemos que estamos a plantar árvores e são espécies nossas, espécies autóctones, ou espécies nativas, como castanheiros, carvalhos, bétulas, azevinhos. Repara, um castanheiro, para atingir um estado adulto, demora 30, 40 anos. Quando nós fazemos uma obra, seja um prédio, seja uma estrada, seja uma escola, tem um período, vai demorar 1 ano, vai demorar 2, vai demorar 3, mas ao fim daquele período, mais atraso na obra, menos atraso na obra, pode acontecer, mas fica feito. Sim. Nós estamos a fazer isto para as gerações futuras. Sim. Se nós não fizermos isto, e se quisermos ter como termo de comparação outros espaços verdes de referência e outra arvoredo de referência que nós temos no município de Braga, eu vou dar 2 exemplos, o Monsus e o Mosteiro de Tibães. Isto é porque alguém, há 150, há 200, há 300 anos, justamente essa. Se lembram, mas quando começaram a plantar aquelas árvores, elas eram minúsculas. Entretanto, cresceram e nós agora estamos a usufruir daquilo que alguém se lembrou de fazer há 200 ou 300 anos atrás. Nós estamos a fazer, e fazer floresta não é a mesma coisa, não é a mesma coisa do que fazer uma obra de construção civil. Isto é interdiscrecional. Eu não estou a fazer uma aposta grande naquilo que eu fico, que eu estou convencido e estou convicto, e eu sou teimoso nessas coisas, quando acho que tenho razão. Eu prefiro plantar árvores e saber que algumas que vou ter uma determinada mortalidade naquelas árvores, mas que as que resistem vão ser capazes de amanhã ser árvores saudáveis e fortes, e eventualmente no ano seguinte voltarem a plantar mais algumas, eventualmente voltarem a morrer mais algumas, mas eu sei que vou atingir um objetivo. Porque não é nada de grave uma árvore. Imagina, nós plantamos uma árvore que tem 50 centímetros. É uma árvore que custa 3 euros, 4 euros. Se por acaso aquela árvore não sobreviver, paciência. Se eu plantar 100 e se sobreviver em 70 ou 80, já é positivo, mesmo tendo uma mortalidade, porque aquele terreno é difícil. E porque nós não temos, no contexto do monte, nós, por exemplo, estas árvores que há bocado estava a falar, em espaço urbano, nós depois regamos essas árvores. Mas no contexto do monte, nós não vamos para o monte regar árvores. Nós temos de deixar que a natureza, nós podemos dar uma regadela logo no início e tal, mas não há logística, não vamos montar um sistema de rega, porque senão daqui a pouco nem sequer era sustentável do ponto de vista ambiental. Tudo isto era contraditório. E por isso o que nós fazemos é deixar também que a natureza, e em muitos casos o que acontece aqui é que ela é mais forte. Há árvores que sobrevivem, outras que não, mas aquelas que sobrevivem, de certeza que quando nós já nos tivermos cá, nenhum de nós, haverá pessoas que vão lá chegar e vão usufruir daquelas árvores, daquelas sombras, daquela captação de dióxido de carbono que aqueles corredores verdes que nós queremos construir, tal e qual como fazemos ao longo do Rio Oeste. O Zó lembra-se perfeitamente que, por exemplo, atrás do INL era um local que não se passava. Eu, a primeira vez que fui atrás do INL, fui porque o Presidente da Junta me chamou lá, porque os vizinhos que viviam ali naquelas vivendas paralelas ao rio se queixavam que havia uma mata e silvas de tal maneira que as cobras e os ratos iam para dentro de casa das pessoas. E nós conseguimos fazer uma requalificação, até com o financiamento da Agência Portuguesa do Ambiente, que hoje vocês vão lá e veem o arvoredo que ali está, aquele corredor verde, que é exemplar. O vice-presidente da APA, ainda no outro dia estava a dar uma palestra para a qual foi convidada em Espanha, e dava o exemplo de renaturalização do rio, aquele trouxe ali atrás mesmo, e nós neste momento estamos a fazer uma obra de requalificação, porque queremos também fazer mais vegetação e queremos aproximar mais a população do rio, na Lagoa e junto aos campos da rodovia. Nós temos já um projeto também para fazer essa continuidade desde a Lagoa até à Feira do Rio dos Mártires, ali junto às ruas da Repsol, também para renaturalizar aquela parte, porque a determinada altura eu não vou estar a criticar, porque era o que se fazia na altura, mas a determinada altura os municípios encanaram os rios como se fossem, como se estivéssemos no Alentejo, em que pretendemos levar água do ponto A ao ponto B para regar. E então cimentamos os rios nas suas laterais e no fundo do rio.
seja, isso mata, destrói qualquer tipo de biodiversidade que possa existir. A fauna e a flora desaparecem completamente. Hoje, nós, e depois de todo este trabalho, e as pessoas às vezes dizem, porque sempre se viram e tal, há telemóveis há muitos anos. Há máquinas fotográficas há muitos anos. Só que ainda ninguém conseguiu mostrar uma fotografia que, por exemplo, e elas começaram a aparecer, por exemplo, lontras no Rio Oeste. Não há uma fotografia, toda a gente tem telemóveis há muitos anos, toda a gente tem máquinas fotográficas há muitos anos, e ainda ninguém me conseguiu mostrar uma fotografia de um determinado tipo de período da década de finais de 2000 e inícios de 2000. Ninguém, por toda a gente, mas eu já vi as lontras no Rio Oeste, mas mostra lá uma fotografia, mostra uma evidência de que havia. Porquê? Porque as águas, acima de tudo, tinham esse inconveniente, que era não ter biodiversidade, e as espécies movimentam-se através de uma cadeia alimentar. Se não houver alimento, elas não vão para ali. Se não houver peixes, elas não vão para ali porque não se alimentam. E nós queremos na altura uma limpeza também da voz para baixo, numa extensão de quase 2 km, onde no outro dia fizemos um balanço e nós retiramos 116 mil toneladas de lixo que o rio tinha. E a partir daí é que a água começou a fluir de outra forma, as espécies começaram a poder passar essa barreira, que era uma barreira quase intransponível. Eu lembro quando nós andávamos a fazer isso com uma máquina, uma giratória, quando metia o balde dentro do rio, era um gelo e esgoto que estava em putrefação e decomposição. Houve sítios onde nós baixamos o leito do rio em cerca de 1,20 m. E por isso essas espécies começaram a poder circular nesses fluxos. Para além disso, nós já descobrimos muitas ligações ilegais. Nós fizemos, à volta do Rio Oeste, o cadastro das águas pluviais de 120 km. Vamos agora alargar e vamos lançar mais um concurso para 400 km, mas pelo menos esta área mais urbana. Preciso não esquecer que à volta do Rio Oeste, nesta área mais urbana, vivem cerca de 100 mil pessoas. Fora os que nos visitam. E fora todas as vias e todas as circulares, é poluição dos carros, é poluição dos carros, dos pneus, dos gasóleos, das gasolinas, que nós verificamos, que ficam nas estradas e que quando chove, aqui parar no rio. As pessoas às vezes não têm noção que quando deitam alguma coisa numa sarjeta, vai parar no rio. Vai parar no rio. As pessoas acham que vai parar uma sarjeta que vai parar um sistema de tratamento de águas. E uma sarjeta leva águas pluviais. Sim. E tudo que se deita numa sarjeta vai parar no rio. Nós constituímos, inclusive, uma equipa da Proteção Civil, uma secção do ambiente da Proteção Civil, onde fazemos pesquisa, investigação, reportamos à entidade quem gera o domínio público hídrico, é a Agência Portuguesa do Ambiente, e quem fiscaliza no meio urbano, é a PSP, e fora do meio urbano, é a GNR. Nós não temos competências para notificar ou empresas, ou privados, ou... Eu nunca vi para a praça pública dizer, mas posso-vos garantir aqui, e não vou dizer o nome, mas nós tivemos, pelo menos, uma tinha a ver com a Câmara, as outras não tinham a ver com a Câmara, de entidades públicas. Nós tínhamos uma escola que tem 1.700 alunos, que teve uma requalificação da parque escolar em 2011 e tinha as águas residuais, ou seja, as águas das casas de banho, ligadas às águas pluviais. E passado estes anos, nós, com esta equipa da Proteção Civil, conseguimos detectar isso. Interpelamos a parque escolar, que ainda geria a escola nessa altura, de forma a que corrigissem essa situação e que fizessem a ligação às águas residuais. Ou seja, nós tínhamos 1.700 alunos que os resíduos desses alunos iam para o rio. Mas há várias instituições de renome nacional e internacional, onde nós detectamos irregularidades. E eu nunca disse, nem vou dizer aqui, mas elas sabem porque foram notificadas, mas às vezes também esse sentimento de responsabilidade, às vezes eu fico com a culpa em relação a algumas coisas, mas acho que não devemos pôr essas entidades, que são entidades públicas, entidades que são respeitáveis, e ainda por cima, porque quando nós detectamos essas infrações, quem gera essas entidades não sabia que essas ligações estavam irregulares, e por isso mal tiveram conhecimento. Em um prazo relativamente curto fizeram essas correções e essas reparações. Por isso, hoje, é mais que visível, é mais que evidente que o Rio Oeste e a qualidade do rio, nós começamos a fazer análise ao rio desde 2014 e a prova dessas análises é que a qualidade da água tem melhorado significativamente. E mais prova não haja, e se não quiserem acreditar naquilo que eu digo, olhem para o rio, olhem para a biodiversidade, olhem para a fauna e para a flora, que são indicadores.
O rio poluído não tem peixes, não tem trutas, não tem lontras, não tem uma série de espécies que hoje são, ainda no outro dia, há cerca de 3 semanas, está por exemplo no Facebook, eu partilhei um vídeo de João Ferreira, que é um rapaz fotógrafo que nós contratamos para fazer um livro que é Os Bichos de Braga, que eu aconselho a ver, até porque ele está disponível não só em suporte de papel, mas também está disponível online, onde tem uma quantidade de espécies. Algumas eu nem conhecia, por exemplo, tem uma espécie que foi fotografada no Rio Oeste, que é o toirão, que eu nem sabia, nem tinha conhecimento daquela espécie que está, mas inúmeras espécies que foram fotografadas, mas ele aqui há tempos, porque coloca de vez em quando algumas armadilhas em alguns sítios, armadilhas no sentido de foto-armadilhas, e então ele mandou esse vídeo, depois publiquei no meu Facebook, que era uma lontra com 2 crias. Okay. E isto foi há 3 semanas atrás. Ou seja, hoje a vida do Rio é muito diferente daquela que é. O meu sonho era restituir quando as pessoas dizem, da idade de João Ferreira, dizem eu tomei bem, eu não tomei bem. Eu tomei bem, eu aprendi a nadar de primeiro. Hoje há milhares de sargentas, há milhares de ligações, isto é a mesma coisa que nós hoje não podemos garantir. Nós temos inúmeros fontenários espalhados por este município, principalmente nas espécies mais rurais. Mas se vocês repararem, tem sempre uma placa que diz água não controlada. Porquê? Porque o sistema está aberto, pode haver uma situação qualquer, e daqui a uns anos as pessoas bebiam essa água, nós hoje, com o potencial de fontes de poluição que existem, muitas delas vêm de inúmeras situações, da agricultura, por exemplo, do Rio Oeste, também já não recomendo assim o ar. Porquê? Porque a própria agricultura, a evolução da agricultura, da vinha, de todas as culturas que hoje utilizam produtos, e hoje nós não podemos garantir que aquela água até pode estar boa, e há sítios que até se faz análise de vez em quando, a água está boa para beber. Agora, eu não posso garantir, eu na torneira, eu garanto, e até porque desse ponto de vista, a AGER tem tido prémios da qualidade da água, relevantes, como a qualidade da água é excelente, e eu posso garantir que quando abro a torneira, eu bebo água da torneira, e não tenho nenhum problema em beber também. Porque o sistema está fechado, é um sistema controlado. Ainda por cima a AGER tem um sistema que na altura foi montado, ainda no interior executivo, desse ponto de vista, que tem um sistema fechado, ou seja, faz captação, faz tratamento, armazenamento e distribuição. Ou seja, tem o sistema, o circuito fechado. E nós abrimos a água da torneira e temos segurança em pegar um copo e beber. Agora nós não temos garantir o mesmo para um funcionário. Tal e qual como não podemos garantir no Rio Oeste, porque é um sistema fechado ainda por cima. Porquê? Porque vive muita gente à volta do Rio, porque há muitas construções, porque há construções antigas, porque há construções novas, porque há muitas sarjetas, porque há um potencial muito grande de focos de poluição, em que eu posso fazer uma análise neste momento e dizer, você pode tomar bem, não há problema nenhum, mas passado 5 minutos, porque aconteceu uma coisa qualquer, montante, como um tipo qualquer que se lembrou de mudar o óleo do carro, como há pessoas que fazem em casa, e pegam no óleo do carro e deitam na sarjeta. E eu não sequer consigo identificar quem é que fez aquilo, não é? Porque eu não posso ter uma câmara de polícia em cada sarjeta que existe neste município, que são milhares delas. E depois porque as fontes de poluição, que hoje não são muitas no Rio Oeste, esta é que é a verdade, não são muitas, mas o Rio Oeste tem um problema, é um rio que tem um caudal muito pequeno. Se nós pegarmos num copo e se deitarmos uma pinga de um corante vermelho, ele vai tingir aquela água daquele copo. Mas se eu pegar num balde de 5 litros e se deitar a mesma quantidade de corante, ela vai se diluir naquela quantidade de água e não se vai notar sequer que aquela pinga caiu ali. O Rio Oeste é isso completo. O Rio Oeste tem um caudal muito pequeno. É por isso que nós nos viramos muito, e eu virei-me muito, e tenho orgulho em ter feito, porque eu acho que os bracarenses estavam um bocado de costas voltadas para uma pérola que têm e que é preciosa, que é o Rio Carmo. Porque nós chegávamos aqui e perguntávamos às pessoas, qual é o Rio de Braga? E toda a gente diz o Rio Oeste. Eu perguntava, é o Rio Carmo? Isso é Prado, Vila Verde. Quando nós temos uma margem de rio que pertence ao Conselho de Braga de 18 km. Nós, neste momento, a nível nacional, somos o município do país, não é do norte de Portugal, a nível nacional, somos o município do país que tem mais praias com bandeira azul, que é um indicador da qualidade da água, da infraestrutura, das casas de banho, das acessibilidades, de praia acessível para todos, de nadadores salvadores, ou seja, podemos, e as pessoas perguntam em Braga, então Braga é uma cidade tão cosmopolita, tão urbana, como é que isto é possível? Porquê? Porque nós temos uma riqueza natural enorme,
que as pessoas não conhecem. E às vezes tenho pena, aqueles que muitas vezes se dizem que são os bracarenses genuínos, conhecem Braga, desde da linha do caminho de ferro até ao Salveiro. E conhecem Braga só ao Fez, mas depois não conhecem as maravilhas que existem em Sobreposta, que existem no Cavadinho, aonde ainda hoje eu estive, porque andamos a fazer obra para infraestruturar o Cavadinho e para termos mais uma praia com bandeira azul. Não conhecem Priscos, não conhecem Navarra, não conhecem o Penedo das Letras, não conhecem a nossa rede de percursos pedestres, não conhecem a da UF, conhecem esta linha. E nós, inclusive, se vocês também tiverem essa curiosidade, há uma aplicação que nós lançamos que é o Braga Explorer, que tem a maior rede de percursos pedestres do país, são 26 percursos, 280 km, e em cada um desses percursos, basta descarregar a aplicação, tem uma referência a cada ponto que se passe desse percurso, que possa ter algum interesse do ponto de vista ambiental ou patrimonial, sejam umas alminhas, seja uma igreja, seja uma capela, seja um marco geodésico, seja seja um caminho, está lá tudo naquela aplicação e depois tem uma descrição sobre aquilo, sobre a data, sobre a origem, sobre... Há essa possibilidade, aí sim, se alguém disser, eu fiz os 20 porque está dividido em várias partes, tem parte urbana, tem a parte mais periférica deste eixo urbano e tem esta parte mais rural, se houver alguém que eu diga, eu fiz os 26 percursos, percorri os 280 km desta rede de percursos e passei e vi esses elementos que vocês têm aqui nesta aplicação de valor patrimonial e de valor ambiental, eu e essa pessoa tiro o chapéu e digo, você realmente conhece bem. É isso, são exatamente 10 horas, 15 minutos, 2 e 15. Uau, a hora passou muito rápido, né? Passa muito rápido quando a gente está nesse papo interessante, a gente se envolve nisso, isso fica com que o tempo de 1 hora parece 30. E a gente fica feliz aqui por ter esse momento bacana, a gente estava ali conversando com o nosso vereador, o nosso professor de Braga, né? Então, o nosso vereador Altino. E eu, como uma pessoa que gosto muito da natureza, eu, tipo assim, eu sou do Rio de Janeiro, a maior floresta urbana do mundo é Rio de Janeiro, né? Atravessa o rio todo ali. Aquilo ali é sensacional, ali tem de tudo. Enfim, aí, mas Braga também tem esse potencial que o vereador apresentou. Eu conheço muita praia aqui porque a gente veio da praia, então estou sempre procurando, mas descobri que tem outras que eu tenho que ir lá conhecê-las, pessoalmente. Eu quero agradecer a presença mais uma vez, a sua presença aqui, tá? Eu posso só 30 segundos? Não, mas dá 30 minutos, porque o queridão fez assim. Não, temos que acabar e isto senão a conversa é infinita, mas todo este trabalho, nós conseguimos que o galardão mais importante a nível nacional, que é o Eco 21, que também é da ABAI, e o ano passado concorreram 66 municípios, tem concorrido uma média de 60 municípios a esse galardão, e nós, nos últimos 4 anos, que foi quando começamos a concorrer, quando achamos que já tínhamos matéria e que tínhamos feito coisas que nos pudessem levar a uma candidatura a esse Eco 21 com um patamar elevado, que era aquilo que nós pretendíamos, porque eu não queria apresentar uma candidatura e ter 50%. Então, as 4 candidaturas que nós apresentamos no Eco 21, tivemos sempre nota acima de 80%, que é a nota máxima, eles depois não dizem municípios de ou abaixo de 50, ou entre 50 e 60, ou entre 60 e 70, ou entre 70 e 80, e depois acima de 80. E nós ficamos sempre nos municípios nestas 4 candidaturas. E isso e tudo aquilo que nós temos feito do ponto de vista ambiental, nós tivemos um atrevimento, para alguns, para mim não, porque conheço bem a realidade e conheço o trabalho que nós fizemos, nós tivemos o atrevimento de apresentar uma candidatura à Capital Verde Europeia. Guimarães apresentou já 3 candidaturas, nenhuma saiu vencedora. Voltou a apresentar também agora uma candidatura. E das dezenas de candidaturas que foram apresentadas a nível europeu, porque isto é um júri europeu, um júri completamente independente, há 9 cidades que passaram à fase seguinte. 2 em Portugal, que é Braga e Guimarães, 2 austríacas, uma romena, uma polaca, uma espanhola, uma alemã e outra salvo erro da Letónia. 9. E nós, uma coisa já ganhamos, nós ficamos nas 9 cidades que foram selecionadas para esta fase. Sim. Agora, no final de julho, salvo erro, sairão as 3 finalistas. E depois em novembro será anunciada a vencedora para a Capital Verde Europeia 2026. Mas nós já conseguimos um feito que para muitos era quase impensável. E para mim, sempre tive isto na minha mente de fazer uma candidatura. Mas tenho a certeza que se a tivesse feito aqui há 3, há 4, há 5, há 6 anos atrás,
ela não passava de certeza absoluta a estas 9 finalistas. Porquê? Porque ainda não havia material suficiente, ainda não havia trabalho suficiente para manter e para suster uma candidatura consistente para poder chegar a esta final, esta pré-final destas 9 cidades. E por isso eu já estou satisfeito por mim, já ganhei por ter conseguido estar nas 9 cidades que conseguiram ultrapassar esta primeira fase, e agora quem sabe não passaremos às 3 melhores cidades, que isso seria ainda um prémio mais saboroso se nós conseguíssemos passar a fase seguinte, mas acho que já foi muito positivo, porque os avaliadores, que são todos estrangeiros, são pessoas que não conhecem Braga, foi pelos factos, mas alguma coisa tem que se mandar. E nestas candidaturas que são evidências, as evidências do trabalho que é feito, não adianta arranjar, como vocês dizem, um cara que escreva muito bem, que faça uma boa candidatura, se depois ele não conseguir na candidatura mostrar evidências, factos, de que aquilo que escreveu corresponde à realidade. E os factos são sempre os mais importantes para suster a candidatura e aquilo que nós escrevemos nessa mesma candidatura. E vamos fazer essa apresentação em breve, publicamente. Nós quase fizemos esta candidatura em segredo, até com algum receio, vamos ver o que é que isto vai dar. Agora já é mais ou menos público que a candidatura passou a esta fase, e iremos para a semana fazer assim uma cerimónia pública com maior destaque para apresentarmos verdadeiramente a candidatura, e temos vídeos extraordinários que as pessoas vão olhar para aqueles vídeos, como já tivemos um vídeo, por exemplo, que se chama Braga Natural, que teve cerca de 250 mil visualizações só no Facebook, em que as pessoas olham para aquilo e dizem: mas eu não conheço isto em Braga, isto não é Braga, isto é noutro sítio qualquer. E as imagens são todas de Braga, tal e qual como os vídeos que nós vamos apresentar. É tudo imagens de Braga, e as pessoas vão ver locais, vão visualizá-los e dizer: mas isto é maravilhoso, mas eu não conheço isto, eu nunca lá fui. Na praia que eu estive hoje, a praia do Cavadinho em Crestos, eu chego lá e tiro uma fotografia de determinado ano, e posso dizer que estou no Brasil, num paraíso qualquer, que fica tudo bem, que as pessoas acreditam. Tal é ainda a natureza com que aqueles espaços ainda se encontram e ainda estão. E por isso nós temos muita riqueza em Braga, muita riqueza natural, temos que continuar a fazer esse trabalho, a sensibilizar principalmente as gerações mais jovens, porque há aqui uma geração que perdeu um bocadinho esta ligação com a natureza, com a terra. Nós às vezes fazemos ações com alguns grupos de jovens mais velhos, e tipo de plantações. E vamos lá plantar aqui uma árvore, pega aí uma enxada e depois ajuda com as mãos, empurra a terra para o caminho e tal. E há uma repulsa em mexer na terra. Parece que estão a mexer num caixote de lixo, cheio de lixo. Porque eu digo: meninos, a terra que nos cria, a terra que nos dá tudo, vocês não tenham nojo da terra, porque a terra não é lixo. Nós viemos da terra. Nós viemos da terra. E por isso o nosso lema da nossa candidatura é: tudo se reduz à natureza. Ok, bacana. Já tem que criar o seguinte, aqui agora é um grupo de explorar, para explorar esses espaços aí que os braganenses que questiona, não. Tem muito para explorar. Veja a nossa aplicação do Braga Explora e vai ver que tem muito para conhecer. Mas eu até que chato, fala, não sei feito. Pega ali esse rapaz lá, fazer um turismo agora nesses espaços. Que nós fazemos caminhadas pelo ambiente. No outro dia fizemos uma contato de 100 pessoas, fomos ao Penhal das Letras. Não sei se o José conhecem em Oliveira de São Pedro, que tem uma referência histórica. Teve um rei que tem lá um manuscrito numa pedra, o rei Dom Miguel, que esteve ali, porque ao que parece uma história que teria uma senhora ali daquela região, e está ali aquele manuscrito num grande penedo, que exatamente chama e que ficou batizado por esse nome, que é o Penhal das Letras. E por isso é um dos locais muito interessantes para se visitar e para conhecer. O importante significa que em Braga se respira melhor, então. Nós tentamos que sim, é esse o nosso objetivo, sabendo que há constrangimentos e que o crescimento causa constrangimentos, nomeadamente ao nível do trânsito. Sim. E esses são evidentes, e agora temos que tentar arranjar outras soluções. Nós temos com o projeto do BRT,
que temos, que são mais de 100 milhões de euros de investimento, mas nós também precisamos, e quer seja este que eu reivindico, quer seja este governo, quer seja outro, quando eu vejo assim, é preciso fazer uma circular na área metropolitana de Lisboa ou do Porto. E são precisos 200 milhões de euros, são precisos 300 milhões de euros e eles aparecem. É preciso fazer mais uma travessia sobre o Rio Douro, mais uma travessia sobre o Tejo e tal, e custa não sei quantos milhões de euros e eles aparecem. E nós temos, por exemplo, uma via, que é a variante do Cava, que é importantíssima para aquilo que é o desviar do trânsito, para ajudar a resolver uma parte do trânsito, até porque nós temos zonas industriais com importância do ponto de vista da exportação e que exportam muito através de caminhões e que vêm, por exemplo, ao Nó de Enfias e que não querem lá vir, só vêm porque são obrigados. E não há um governo, nem o anterior do PSD e do CDS, nem os 8 anos do PS, e nem este, e espero que agora este, que arranjem 20 e tal, 30 milhões de euros numa medida, numa via que é estruturante, é a mais importante que nós temos para resolver, para ajudar a minimizar o trânsito que nós temos na cidade. Porque nós vamos levar uma percentagem do trânsito que vem à cidade em 30% a 40% das pessoas sem necessidade de obra. Ou seja, nós vamos aliviar esta via de cintura interna que se fez e bem na altura, mas que hoje é quase uma estrada, é uma estrada interior, porque hoje já tem prédios de um lado e do outro, não é? Quem passa pelo Braga Parque, quem passa pela estação, já está absorvida pelo próprio crescimento da cidade. Nós temos que ter uma solução alternativa que nos leve e que nos retire o trânsito uma circular externa que é importantíssima e é evidente que ainda por cima, quando eu digo isto, é uma via intermunicipal, porque isto serve 2 parques industriais importantes de Braga, do Pitancinhos e o da Daúde, serve todas aquelas freguesias do Concelho de Braga, mas serve o Concelho da Marres, serve o Concelho de Vila Verde, que não é assim tão pequeno, que já tem 60 mil habitantes e tem também alguma indústria, a Marres também, serve Terras de Ouro, até algumas pessoas que vêm daquela zona dos Arcos de Valdez e até algumas pessoas que vêm daquela zona de Ponte Lima. Ou seja, é uma via estruturante que é intermunicipal, que tem um efeito, porque essas mesmas pessoas que vêm aqui ao Nó de Enfias e que nos vêm a nós, que estamos aqui na cidade e precisamos de andar aqui, que nos vêm chatear, e eles também não nos querem vir chatear, mas têm que vir porque não têm alternativas, porque saem da Mares e querem ir, por exemplo, para o Porto, ou querem ir para Lisboa, ou querem ir para Coimbra, ou querem ir para Viana do Castelo, ou querem ir para um sítio qualquer, e são obrigados a vir aqui. Quando tivesse esta via externa, não precisavam de vir. Por isso não é um investimento em Braga, é um investimento que eu entendo que deve ser e que devia estar e que este governo e os outros não fizeram, nós devemos todos exigir, todos os partidos políticos, todos os deputados que são eleitos por este distrito. Eu fui muitas vezes, quando fui deputado na Assembleia da República durante 6 anos, entre 2011 e 2015, eu fui muitas vezes com requerimentos, com reivindicações contra o próprio governo que eu apoiava. E nunca tive problema nenhum em fazê-lo. Eu era considerado, juntamente com o Agostinho, que era deputado do PCP, como o deputado que mais requerimentos, que mais reivindicava para o seu distrito. E continua a reivindicar. É uma obrigação que o Poder Central ajude Braga e estes municípios a resolver esta questão e que ajude com dinheiro. É isso, cara. Seria uma pergunta que eu fiz. O VLT não é viável? O VLT? Eu não gosto de falar, o VLT é aquele, o método de superfície. O BRT é uma espécie de método de superfície, só que é com rodas. Só que é com rodas. Aquele que fala ser um método de superfície tem esse problema, não havia financiamento, porque o custo é cerca de 7 ou 8 vezes superior ao custo do BRT com rodas, ou seja, nós teríamos que conseguir o financiamento. Vocês BRT também não sei se vai resolver. Eu também não sei, vamos ver. Não tem uma linha dedicada. Maioritariamente tem partes, depois há alguns sítios onde não tem uma linha dedicada, mas pronto, vamos ver como é que vai funcionar. Mas o que é certo é que o ideal seria eventualmente um método de superfície, só que o método de superfície custa 7 vezes mais, ou
seja, nós, em vez de termos um financiamento de 100 milhões de euros, temos que ter um financiamento de 700 milhões de euros. E aí é que nenhum governo dava 700 milhões de euros ao Conselho para investir. Por isso temos também que nos sujeitar a isso e ter essa expectativa que, pelo menos, aquelas duas linhas principais possam efetivamente trazer algum benefício também à questão do trânsito. Mas independentemente disso, todos estes fatores é preciso conjugar uma série de fatores para que isto resulte, mas para mim continuo a dizer, há uma via que é estruturante e que ajudará muito na resolução deste problema que se chama variante. Até porque se não resolver daqui a 10 anos, ninguém anda mais de carro, vai ficar parado ali de 5 da tarde, né? Então tem que, isso é um problema para ontem. Tem que ser na estamos chamados. Queridão, muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, vereador. Obrigado já mais uma vez. Obrigado. Prazer aqui, Fernando. Obrigado, Fernando. Obrigado. Você que está nos ouvindo, muito obrigado. Tem muito mais coisa acontecendo. Lembrando que o ano que vem é ano de eleição, a gente vai falar mais disso. Vamos conscientizar todos nós, imigrantes, para que nós tenhamos um querido lá, vereador, que possa nos representar, um deputado, sabe? Mas nós temos que nos fortalecer e entender definitivamente. Nós temos que cumprir com as nossas obrigações e isso é uma delas. Mas depois eu falo, qual o motivo? O time, tinha 300 anos que cortou, mas eu só posso brigar com o time se eu botei no time. Isso eu não tenho direito de reclamar. Estou usando o time aqui porque é o nosso amigo já. Entendeu? Mas na verdade, Eu espero nunca ter reclamado com 200 anos, porque isto é uma coisa que iria gostar muito de ter que fazer. Mas há sempre uma coisa que eu nunca hesitei. Quando está em risco pessoas e bens, eu nunca hesitei, independentemente das críticas, tomei sempre a opção pela segurança das pessoas e dos bens. Mais uma vez, obrigado, Zé. Agradeço aos nossos queridos que estão nos ouvindo lá, estão nos acompanhando, vamos acompanhar mais ainda. Gentileza. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, vamos ver. Até o próximo programa. Eu vou estar uns 15 dias por férias. Nós estamos de novo? De novo, Zé. E às vezes ele estava em algum lugar da África. Obrigado pelo São João, para os jogadores do Ilha. Devemos falar também sobre os casamentos Exatamente. que são marcantes na cidade de Braga. Vereador, gentileza. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui e para aqueles que tiveram paciência para nos ouvir. Um grande abraço e fiquem bem. Ok, mais uma vez a gente agradece, obrigado. Lusofando é um projeto nosso, ok? Pertence a Marcos, ao Tino, o vereador e ao Zé e ao Fernando. Pertence a todos nós bracarenses.